aqui é de desenvolvimento? Que legal! Eu sei que governança é um assunto que Dev adora. Né? É uma coisa que todo Dev só falta chorar. Não, vamos ver como está a governança. Mas o que é governança? Sempre que eu dou aula de banco de dados, quando chega nos comandos, os deletes e os updates, eu sempre falo que o where é vida. Cara, e virou meio que aquele jargão, assim, sempre, ai, gente, o where é vida. Você vai escrever um delete, um update, principalmente para quem está começando, escreve primeiro o seu where, depois você coloca lá o seu delete, o seu update, porque qual a probabilidade de você precisar de um delete sem o where? De um update sem o where? Vamos lá, 1%. Pode ser que você precise, mas 90% das vezes, você não vai precisar. Então, e como eu sempre falava isso, semana passada, semana retrasada, eu acordei com uma mensagem lá no WhatsApp de uma aluna falando, Dani, é verdade, o where é vida. Aí, aquela coisa assim, que você já se acha o máximo, eu pensei, ela lembrou, ela ia fazer alguma coisa errada. Não. Ela me manda um link me contando que no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, simplesmente deletaram os dados de 16 mil aposentadorias. Imagina lá a sua avó, que é uma senhora esperta, graças a Deus pode ir até o banco, ou a minha avó, que é super ligeira, manda vídeo todo dia de bom dia de manhã pelo WhatsApp. Ela chega para receber a aposentadoria e o caixa vira para ela e fala, Dona Ana, a senhora não tem aposentadoria. Cara, a minha avó cai dura ali. Fácil assim. Ainda mais que a minha avó é aquele tipo de pessoa que curte comprar. Então, ela faz crediário, sabe? Ela começa a fazer aquele monte de crediário e chega no dia, ela entra na paranoia que ela tem que pagar. E aí ela descobre que ela não tem aposentadoria. A primeira coisa que eu fiz foi escrever um artigo. Eu falei, cara, alguém executou um delete sem o where. E aí eu fui procurar mais informações sobre esse caso. Porque delete sem o where é uma coisa muito de iniciante, né? Você fala assim, não, a pessoa esqueceu. Iniciante tem acesso à produção? Não tem. Você não dá para o seu estagiário acesso à produção. Iniciante, quem é que acessa direto o banco de dados de produção, executa manualmente um script errado? Você não tem um ambiente de teste? Você não tem alguém que é responsável por aquele dado? E aí eu fiquei super indignada, porque, a princípio, tá? Eu fiquei mega indignada, porque condenaram o desenvolvedor a pagar R$33 mil. Por quê? Cadê o backup desses dados? Conseguiram recuperar, se eu não me engano, 13 mil registros, mas quer dizer que 3 mil pessoas estavam sem aposentadoria. Poderia chegar no dia de receber e iam estar sem aposentadoria. Cadê o backup? Quem executou em produção? Quem deu acesso? Quem validou esse script? Por que não foi possível fazer rollback? Cadê a trilha de auditoria? Cadê a autorização? Que dados são esses que foram perdidos? E sabe qual foi a minha conclusão? Que a governança, por mais que ela seja um saco, muitas vezes, para o desenvolvedor, quem nunca ouviu uma coisa daquela? Executa o script aí para mim, eu sei que está certo, é rapidinho. Quem nunca ouviu o chefe chegar e falar assim, você tem um projeto novo, você diz para o seu chefe, eu preciso de 30 dias. E ele diz, você tem 15 para entregar em produção. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve que lidar com os prazos irreais, com as tecnologias, eu tenho que aprender para ontem. Aí você chega para o seu usuário e fala assim, eu não entendi direito. Aí ele diz para você, eu não tenho tempo para te atender agora. Mas cadê a documentação disso daqui? Me manda um e-mail que depois eu te respondo. Você tem 15 dias para desenvolver e o cara demora 5 para te responder o e-mail. Quem nunca passou por esse tipo de situação? E é aí que entra a grande vantagem da governança. Porque a governança serve para
nos proteger também. Porque quando eu tenho um processo, quando eu tenho ferramentas, processos, comitês, eu tenho uma proteção, porque se eu errar, eu sou um ser humano passível de erros, eu tenho um backup. Eu sei quem é o responsável por aquele dado. Aquela pessoa é tão responsável quanto eu que faço o script. Eu fiz o script, mas esse script foi autorizado pelo dono do dado. Eu testei esse script em outros ambientes. Isso faz parte da governança. E hoje em dia que a gente está falando assim, ai, Big Data, ai, como é maravilhoso, temos muitos dados, vamos tirar vantagem competitiva. Que legal! É um cenário maravilhoso, vamos ter vantagem competitiva. Você conhece seu dado? Não. Você sabe o que tem dentro do seu banco de dados? Pô, mas eu nem uso banco de dados, eu estou usando o Hadoop agora. Eu tenho lá os meus arquivos no HDFS, todos os meus tweets, está tudo salvo. Legal. De quando são esses tweets? Para que você salvou? Você sabe o que você está fazendo com os dados? Ou também tem aquela coisa. Quando eu era dev tem uma grande vantagem, né? Sempre surgem os freelas. E eu ficava muito feliz. Depois eu virei DBA, já tinha menos freela. Já não fiquei tão feliz. Depois que eu virei AD, os freelas, quando eles aparecem, eu só falta ir lá dar um abraço no meu cliente e falar, valeu, né? Eu peguei um freela de um amigo para auditar o processo dele de governança. E aí foi super legal, né? Que assim, você chega lá, ai, olha que legal. TCE do Amazonas, na primeira página do Google. Você nem precisa procurar muito, hein? A minha consulta foi TCE Amazonas. E já aparece erro, dizendo, olha o que está mais... Porque assim, se eu falasse para vocês, 2 meses atrás, TCE do Amazonas, sei lá, meu, Tribunal de Contas. Agora, a instituição está marcada pela falta de governança. Beleza? Aí, um outro caso, antes de eu terminar de contar para vocês do meu freela, Equifax, uma empresa americana, olha que barato. Hackers invadiram o site da Equifax. Então, todo mundo aqui é dev e conhece totalmente segurança, né? Os caras descobriram uma brecha e invadiram o ambiente. Até aí, você acha que hacker vai invadir o ambiente e já vai sair chutando balde, né? Não. Eles passaram semanas ou meses, ninguém sabe quanto tempo, tendo acesso aos sistemas da Equifax, se comportando como um usuário normal. E aí, tcharam, descobriram acesso ao banco. E fizeram um estrago. Como que teria evitado isso? Se a Equifax não conhecia os dados dela. Ela não sabia onde estavam os dados sensíveis. Não havia monitoração dos dados. E aí, invadiram e fizeram a festa. E aí, voltando ao assunto do freela, eu fui lá verificar o que esse meu amigo estava fazendo. E a primeira coisa, eu chamei atenção em alguns aspectos. Ele estudou bastante, não era um processo que estava totalmente errado. Mas sabe aquela coisa de dev? Na minha máquina funciona? Ele me chamou justamente para ter certeza se o processo que ele elaborou estava correto. Governança é um conjunto de processos, pessoas, comitês, que garantem o quê? A qualidade, a segurança, a autenticidade, a autenticação e a consistência dos dados. E esse meu amigo começou, ele tinha um processo bacana, os dados dele estavam documentados, então ele conhecia os dados. Como que ele conhecia? Através do modelo de dados, ele estava documentando tudo. Mas ele tinha alguns problemas. Governança é um processo caro. Estava difícil para ele justificar o porquê que ele tinha governança. Governança é top-down. Ele precisa do apoio gerencial. Por quê? Porque quem aqui que é dev gosta de ter que documentar o seu modelo de dados?
Qual dev que gosta? Porque não é inerente ao que vocês estão fazendo. Na hora que você está construindo uma aplicação, precisa fazer um modelo de dados, está tudo na sua cabeça. Documentar acaba sendo repetitivo, redundante. Pô, eu já sei que código MSG é código da mensagem. É óbvio, né, gente, código MSG, código da mensagem. Então, isso acaba precisando de um apoio gerencial. Por quê? Porque vocês precisam de tempo para fazer isso. Então, se eu não tenho alguém do alto escalão patrocinando essa ideia, essa iniciativa, ela começa a ser vaga, eu corro o risco de perdê-la. E esse meu amigo, eles começaram com a iniciativa de governança prevendo que eles vão ter problemas. Por quê? Porque não tem monitoração. Porque eles não sabiam os dados confidenciais. E eles descobriram que eles tinham uma inconsistência gravíssima nos dados. Numa coisa que a gente faz o tempo inteiro, que era decidir a chave primária de uma tabela. Isso causou a inconsistência de quase 2 milhões de registros. Depois que ele arrumou, ele chegou à conclusão, eu preciso documentar. Eu preciso ter isso de uma forma consistente. E o erro dele era justamente não ter o apoio gerencial, para garantir que todos os processos funcionassem. Poxa, Dani, mas e aí? Eu sei que o código do cliente e o salário são informações confidenciais. Eu preciso de ferramentas para monitorar. Então, não adianta eu ter uma planilha sabendo quais são os meus dados confidenciais. Beleza? E eu acabei de falar para vocês que a governança, um dos objetivos dela é a segurança e o outro é a qualidade. Eu recebi uma vez uma especificação onde um dos itens o analista colocou: eu quero a qualidade dos dados. Fiquei super feliz, né? Porque ele já sabia o que era a qualidade. Mas eu não sabia o que era a qualidade para ele. Só uma coisa. Quanto custa a governança, gente? Custa caro, né? Porque agora um aplicativo que eu ia demorar 1 semana, eu posso demorar 2. Dani, eu preciso ser ágil. Dentro da minha sprint não cabe criar um modelo, sério. O problema é se acontece igual a Equifax. Então, como que a gente justifica o custo da qualidade, da governança? Mostrando o custo da falta dela. A falta dela realmente pode custar a existência da empresa. E quanto maior a empresa, mais crítico é isso. Por exemplo, se a empresa tiver ações nas bolsas americanas, ela pode ser auditada seguindo a SOX. No caso, eu trabalho na B3, os sistemas de cadastro das empresas do mercado financeiro seguem a instrução 510 da CVM. Imagina o tamanho das multas de não conseguir ter governança desses dados. Então, se alguém perguntar, o custo eu justifico com o custo da falta de governança. Gente, se os dados são o maior bem da minha organização, isso há alguns anos era inviável pensar nisso. Quantos carros tem o Uber? Quantos carros tem a 99? Quantos apartamentos tem o Airbnb? Nenhum. Eles só manipulam dados, e dos dados eles fazem dinheiro. A sua empresa pode falir por conta de um vazamento de dados, ou por conta de dados incorretos. E dados incorretos, eu tenho a qualidade. Eu preciso da qualidade de dados. Mas, gente, o que é qualidade? Se você for ver a definição lá da teoria da qualidade é adequação para o uso. Ok. Mas o que isso quer dizer quando eu estou trabalhando? Tem um autor que ele definiu a qualidade em 3 aspectos extremamente importantes: apresentação, valor e definição. Se eu estou trabalhando no Brasil, o meu relatório vai ser apresentado para os meus executivos aqui do Brasil, não adianta eu escrever apresentar para ele um relatório em árabe. Correto? Se ele não entende o dado não está adequado para uso. E hoje a gente até tem muita ferramenta nesse sentido. Eu tenho dashboards aí que são espetaculares, mas eu tenho que apresentar o meu dado de forma que o usuário final entenda. Por quê? Porque ele vai usar aquele dado
para trazer vantagem competitiva para a empresa. Beleza? Quanto ao valor do dado, o valor, eu acho que hoje todos estão bem mais conscientes de que precisamos de valores corretos. Pode ser que eu esteja usando na apresentação, na minha aplicação, valores que vão ser usados para a tomada de decisão. Esses valores podem estar sendo usados depois para as análises preditivas, análises prescritivas, no meu data lake. Então, eu preciso que os valores estejam corretos. E aí, a qualidade começa no data type, começa na restrição de valores. Eu preciso saber o que é esperado para aquele dado. E a definição é a parte mais chata. Por quê? Justamente por estar muito fresco na cabeça de quem está desenvolvendo. Mas eu preciso documentar para garantir que daqui a 5 anos, o próximo desenvolvedor que for manter a minha aplicação, que for manter os meus dados, saiba onde ele está mexendo. Então, a qualidade é garantir que meu dado esteja adequado para o uso, com a apresentação de uma forma legível, com os valores corretos e devidamente documentado. E hoje nós temos vários estudos mostrando, inclusive, como medir isso. Nem sempre é trivial. Por quê? Porque, às vezes, envolve a percepção do meu usuário. E a percepção nem sempre é confiável, porque pode ser eu, Daniele, que trabalho há 10 anos praticamente na B3, vou ter uma percepção. E meu usuário tem outra. E por isso eu tenho métricas. Pode ser uma pessoa com 1 ano, vai ter outra percepção. Então, existem métricas e existem as regras de qualidade. Então, através da aplicação das regras, eu consigo verificar se meu dado tem ou não qualidade. E como que eu implemento isso, gente? Comunicação. Eu preciso que o meu usuário de negócio diga que aquele dado está certo. E até aí, ok. Como que eu implemento, como que eu garanto a qualidade dos meus dados? Eu tenho a ISO 8000, que é uma norma bem recente, mas ela é focada na qualidade dos dados. Então, Dani, mas aí, quem usa essa ISO 8000 que eu nunca nem ouvi falar? Algumas empresas listadas no ranking da Fortune 500. Tá? Essas empresas usam. Ou seja, uma parte das empresas listadas como as 500 empresas mais ricas do mundo estão sendo auditadas, estão aplicando os princípios da ISO 8000. O DMBOK não vai te dizer como implementar a governança, até porque a governança é uma das funções dentro do DMBOK. Mas ele é extremamente interessante porque ele tem funções e atividades e você pode, vamos dizer que, dosar o que a sua empresa precisa. O segredo de qualquer framework é ele estar de acordo com a sua organização, de acordo com a necessidade da sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa pequena, você não vai aplicar o framework da mesma maneira que uma empresa, que a Petrobras aplica. Temos o TIQM. O TIQM foi feito mais ou menos em 1999. E o que ele prega? Que ele tem que atuar na causa raiz dos problemas da qualidade de dados. Então, se o problema está na minha tela de cadastro, está gerando valor incorreto no meu relatório, então o que eu vou fazer? Vou atuar lá na tela de cadastro, eu vou ver como eu posso corrigir este problema. E ele tem um modelo de maturidade, então o objetivo é ir evoluindo. Como que eu posso evoluir na governança, na qualidade dos meus dados? O TDQM é bem legal, porque todo mundo aqui já ouviu falar em ISO 9000. O TDQM pega a ISO 9000, porque assim, o que são dados? Dados, eles entram no meu sistema, são manipulados e devolvem o produto, beleza? Exatamente como numa manufatura. Então, ele pega os princípios da ISO 9000, aplica os dados, e daí ele traz uma metodologia focada na qualidade dos dados. Qualquer uma delas, elas são diferentes. Eu acredito que o DMBOK seja o mais usado, principalmente agora a versão 2, já com um capítulo focado no Big Data, que é a nossa realidade. Falando em Big Data, NoSQL. Por que NoSQL? Porque eu tenho dados de todos os tipos agora. Antes eu precisava do banco de dados relacional, e aí o que eu fazia?
definia a minha tabela, falava que ninguém mais altera o esquema da minha tabela, e aí eu garantia a governança, hein? Eu criei uma check constraint, limitei os valores que estão incluídos lá na minha coluna, vou criar um default, tenho data type, ou seja, o modelo relacional, o banco de dados relacional, ele me dava vários insumos para garantir a qualidade dos dados. Não era tão simples assim eu chegar em produção, alterando, colocando uma coluna a mais na minha tabela. Então, era mais tranquilo, né? Vocês devs estavam um pouco, vamos dizer que mais amarrados. Mas aí, um dia eu ouvi um cara falar assim, eu vou usar MongoDB, porque aí eu não preciso documentar. E eu quase tive um infarto. Ah, que legal. Então, se você... Imagina o seguinte, gente, mega cena da virada. Todo mundo envolvido lá no projeto. Ai, que maravilha, né? Você estava de férias porque é Natal, Ano Novo, fim de ano. A galera não gosta de você. Jogaram na mega cena da virada, ganharam e deixaram você de fora. Poxa, vem duas decepções, né? A primeira, você é o pobre, seus amigos ficaram ricos. E a segunda é que você vai ter que manter os sistemas que eles estavam fazendo, ou vai ter que construir, terminar os sistemas. E aí você pega um documento JSON que tem lá, objeto, obj1. Primeiro atributo lá no JSON, att1. Aí, para ele colocar outro, no meio ele coloca o att1A, 1B. E aí você vai falar, não, ele documentou, né? Ele documentou, sim. Ele criou 5 camadas na aplicação, e depois de você passar um dia inteiro debugando, você descobre que ele documentou no código atributo 1A. Essa foi a documentação. Não justifica dizer que é sem esquema, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não. É sem esquema, o que ele faz? Ele reduz a incompatibilidade de impedância, ou seja, o objeto que está no banco é muito próximo daquela classe que você criou na sua aplicação. Mas você precisa dizer o que é aquele atributo lá no seu JSON. Você precisa dizer que naquele atributo code MSG, e você está salvando a data. Você está de brincadeira, né? O problema é que você não está de brincadeira com você está de brincadeira com a organização. Por quê? Porque quem for dar manutenção no seu aplicativo vai ter que ler todo o log, para descobrir que o att1 era o código do cliente. Então, você documenta, você define, mesmo que seja sem esquema. Hoje, nós não temos um padrão, que nem quando a gente fala de banco de dados relacional, todo mundo já pensa em modelo entidade de relacionamento. Você pode até usar o modelo entidade de relacionamento, você pode usar o ML, você pode usar quadradinhos, desde que você represente de forma que outras pessoas entendam qual é a estrutura da sua informação. Sem esquema significa que você pode criar ou alterar o nome de um atributo? Sim, é fácil. Em vez de salvar att1, você salva att1A. A sua aplicação está preparada para receber o att1A? A sua aplicação tem processos que manipulem o att1 ou o att1A? Então, você não precisa de esquema. Realmente. Mas a sua aplicação precisa manipular a informação e você tem que saber o que é essa informação para que a sua aplicação possa manipular. Então, é sem esquema. É relativamente sem esquema. Porque eu preciso que a aplicação conheça a estrutura do meu JSON, da minha família de colunas, do meu grafo. É necessário ter esse conhecimento. É mais barato? Não tem o custo de licenças, por exemplo. O hardware é commodity. Aquelas vantagens que todo mundo conhece. Mas eu continuo tendo investimento na governança. Eu preciso saber
o que é aquele dado, onde ele está gravado, eu preciso de uma estratégia de backup, ou alguém aqui acha que porque está usando o MongoDB não precisa de backup. Então, eu preciso ter essa estratégia documentada. Não é porque você está usando o Neo4j que você pode fazer uma alteração sem que o responsável, sem que o dono do dado saiba o que você está alterando. Então, é mais barato? É. Mas continua tendo alguns dos mesmos gastos com a governança. Onde que está a documentação? Continua sendo indispensável. E a auditoria? Cara, se você, por exemplo, a sua empresa tem as ações lá na Bolsa de Nova York, eu continuo precisando estar de acordo com a Sarbanes-Oxley. A escalabilidade, como que eu sei que eu estou escalando horizontalmente? Quais são os meus servidores? Tudo isso, gente, implica em documentação. Porque não necessariamente é você ou alguém com o seu skill que vai estar fazendo o monitoramento da aplicação. Data Lake ou Data Swamp? Adorei esse Data Swamp. Por quê? Porque se você está salvando um monte de coisa dentro do seu Hadoop, por exemplo, o que você vai fazer com esse dado? A empresa tem dados, ela utiliza dados para ter vantagem competitiva. Ela não guarda todos os dados, todos os cliques na página dela, porque por guardar, ela procura uma maneira de utilizar aquele dado para ter vantagem competitiva. Se ela não sabe, se ela não conhece os seus dados, que tipo de vantagem ela vai ter? Pode até ter algum insight. Pode. Mas isso vai sair muito mais caro. E qual que é a nossa responsabilidade, gente, como parte de uma empresa, como pessoas de uma organização e que manipula dados? Não é do nosso interesse que a nossa empresa apareça na primeira página do Google como a empresa que perdeu dados. Esse não é o objetivo de ninguém. Por quê? Porque, para mim, pelo menos, eu quero que a B3 fature cada vez mais. Por quê? Porque eu quero que a empresa tenha condições de me pagar. Eu quero continuar recebendo, eu quero ser conhecida como uma profissional que trabalha numa empresa de sucesso. Imagina, aparece agora lá na sua empresa, você vai entrevistar um desenvolvedor do TCE do Amazonas. Ah, cara, a primeira coisa que eu pergunto é, foi você que executou o script? Não, na boa, você é daquela equipe? Você que autorizou o script? Ah, não, então, mesmo assim eu vou dar uma procurada. Por quê? Porque a empresa, a organização ficou manchada por uma falha de governança. E ter qualidade sem governança é muito mais difícil. Nós temos a posição de quem está criando, manipulando, gerando cada vez mais dados, possibilitando que a nossa empresa tenha cada vez mais informação. Se a informação é aquilo que a empresa tem de mais precioso, toda pessoa que faz parte daquela empresa e manipula dados, ela tem um cargo de confiança. Ela é responsável também pelo sucesso, pelo bom andamento da organização. Se essa pessoa, como foi o caso do desenvolvedor lá do TCE, eu descobri depois que ele foi punido com os R$33 mil, não por causa da execução do script. Foi porque ele executou um script e não contou para ninguém. Que legal, e continuaram os processamentos. Então, para recuperar os dados, está dando muito mais trabalho. E aí, esse é um tipo de caso onde beira o crime, né? Ele lesou o patrimônio, ele lesou pessoas. Então, qual é a sua posição dentro da empresa? O que você deseja para a sua empresa? Porque se a empresa confia em você para criar dados, para criar as interfaces com os dados, está na sua mão também ajudar essa empresa a ter cada vez mais sucesso. Você é parte daquele corpo. Então, governança, qualidade e NoSQL, os teóricos da qualidade vêm lá de 1999, antes da reunião onde definiram NoSQL. E eles já estavam afirmando que precisamos de qualidade. E isso foi nem precisava eu estar aqui para falar qualidade, NoSQL. Gente,
Lá no MIT já foi definido que precisava de qualidade, tanto que eles fizeram o TDQM. E quando eles falam dos frameworks, nenhuma vez eles falam que a qualidade só se aplica a banco de dados relacional. Não. E os bancos de dados relacionais vêm desde 1983, mais ou menos, são os primeiros que foram comercializados pela Oracle. Então, qual é o nosso papel? É o de decidir, de ajudar a organização a alcançar seus objetivos. Então, o que eu desejo é que sejamos profissionais de sucesso. E não esquecer que governança anda junto com a qualidade e que anda junto com o NoSQL. Um não exclui o outro. Beleza? Então, eu desejo para vocês sucesso e que a organização de vocês tenha cada vez mais sucesso, cada vez mais dados com qualidade, independente de onde eles estiverem armazenados. Escolham o lado de vocês.